Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: na mesa como alimento, no tanque de combustível como etanol, nas festas populares como tradição e ainda traz dólares para a economia. O milho é um dos grãos mais estratégicos para o Brasil. O Nesp de Botucatu, no interior de São Paulo, tem um centro avançado para ajudar a pecuária de leite a produzir mais e melhor. Com 3 safras para entregar, soja, milho e café, Brasil desenvolve alternativas para contornar os problemas causados pela guerra do Irã. Feira Pecuária de Goiânia mostra os avanços da genética animal no estado. O Agrocultura está começando. O milho está na mesa, nas festas populares, na ração, na energia e no coração do agro brasileiro. Em Brasília, o Congresso da Abramilho reuniu lideranças para discutir os desafios e os caminhos de um dos grãos mais estratégicos do país. Quem mostra pra gente é o repórter Bruno Faustino. O milho cresceu, e não foi só na lavoura. Hoje ele ocupa espaço na economia, na indústria e no comércio mundial. E aí surge uma pergunta inevitável: seria hoje o Brasil o país do milho? É o país do milho, vai continuar crescendo a produção de milho e o nosso desafio é carregar esse legado e fazer isso se realizar. A partir do milho a gente consegue fazer 700 coprodutos. Antigamente a gente falava de milho para consumo humano direto ou para ração animal. E hoje a gente está falando de milho para produção de biocombustíveis, nós estamos falando de milho para produção de produtos industriais. A partir do milho você produz aminoácidos, que também vai para a nutrição, mas você também produz componentes para a indústria do papel, você produz plástico biodegradável a partir de milho, componentes de medicamentos, de cosméticos. Os números ajudam a entender esse avanço. A produção brasileira saiu de 40 milhões para mais de 138 milhões de toneladas em 2 décadas. A própria pesquisa Hábitos do Produtor Rural, da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, mostra esse peso do milho dentro da cadeia agropecuária. Só a produção de aves consome cerca de 40% do milho brasileiro, os suínos, 20%. O milho já está presente em todos os municípios brasileiros. A ciência mudou o campo, mudou o manejo, mudou até a forma de enfrentar o clima, pragas e produtividade. Ciência e tecnologia na cultura do milho, a gente fala disso desde 2008, né? E a partir disso a gente evoluiu numa agenda muito eficiente. Então, se a gente olhar para um horizonte de 20 anos, a área de milho no Brasil ela dobrou, mas a produtividade ela triplicou. E grande parte disso vem através de ciência, tecnologia, desenvolvimento, pesquisa em genética, em biotech. Então, ciência e tecnologia está diretamente correlacionado com o aumento de eficiência e aumento de produtividade na cultura do milho aqui no Brasil. O milho também entrou de vez no tabuleiro internacional e o cenário atual é de instabilidade. O principal comprador de milho do Brasil é o Irã. Então basta dizer isso para ver como que o cenário geopolítico atual tem afetado esse setor especificamente. Eu acho que além disso, o milho é uma cultura, um produto que está num crescente, o milho brasileiro no mercado internacional, o milho e o sorgo, né? Então a gente ainda não tem a posição que a gente vai ter ainda, tem muito espaço para a gente crescer. E nós vamos crescer nesse cenário de incerteza, conturbado, onde as regras do comércio internacional que valiam há 10, 15 anos atrás, agora não valem mais. Então, é navegar num mar de incerteza, mas que o potencial do milho e do sorgo brasileiro, não tem dúvida nenhuma que o mundo internacional, não só o milho e o sorgo, mas os produtos derivados do milho e do sorgo, tem um espaço muito grande potencial lá fora. E quando o mercado oscila, toda a cadeia sente, do produtor à aviação agrícola.
todos esses conflitos já chegaram. Esse ano foi uma safra que, não em todas as regiões, mas a maioria das regiões sentiram esse impacto, né? Voaram bem menos, a produtividade realmente ela caiu um pouco. E os fatores climáticos, né, que tem uma outra preocupação agora, que com esse El Niño, a gente não sabe, as previsões falam, né, que vai ser um ano bem difícil em relação à seca, e isso afeta muito também a aviação agrícola, porque quando não tem chuva, as aplicações diminuem, o produtor não investe tanto e também não tem, né, aquela necessidade de usar aquela ferramenta como usaria com um clima mais chuvoso. Então, realmente nós estamos preocupados, mas ao mesmo tempo confiantes que vai ter uma solução e que a próxima safra nós vamos conseguir vencer todos esses obstáculos. Nos últimos anos, o milho tem ganhado novos usos, entre eles como combustível. O etanol de milho já é uma realidade e é a grande aposta do setor. Aliás, esse assunto foi um dos muitos discutidos em Brasília no Congresso Abramilho. O setor acredita que esse novo mercado ainda está só começando. Sem dúvida, o etanol tem uma relevância enorme para o setor de milho, pela constância do consumo, por ele transformar esse milho em outros produtos, além do biocombustível, outros produtos, e ele já consome em torno de 25 milhões de toneladas do milho brasileiro. Afinal, do outro lado do mundo, a China acompanha esse crescimento de perto. A China, se ela resolve falar, não, eu vou comprar milho do Brasil, ela vai comprar e ela vai ter que comprar no futuro. Então, no momento, agora ela está comprando dos Estados Unidos, ela compra de outros lugares. Mas vai chegar um momento, por exemplo, que ela vai ter que, o mercado que vai ser, como foi o caso da soja, porque a soja ela comprava antes, soja dos Estados Unidos. Começou a comprar do Brasil, comprou, a gente levou aí 10 anos, mas hoje nós somos o maior fornecedor. No caso da China também, então se a China falar assim, não, eu preciso de milho, o Brasil tem para fornecer, entendeu? Nós temos a capacidade de suprir e de atender. Como é o caso dela pedir o sorgo, a gente também está produzindo sorgo, começou a produzir mais sorgo. Então a China é um país muito importante, porque nós estamos falando de 1,4 bilhões de pessoas, a China, a Índia, são países onde está uma demanda, né? E talvez seja exatamente aí que esteja a maior mudança. O milho já não ocupa mais um espaço secundário no agro brasileiro. Hoje ele dita ritmo, abre mercados e ajuda a desenhar o futuro do campo. A agricultura brasileira é uma agricultura tropical que precisa sempre de defensivos cada vez mais modernos, biotecnologia cada vez mais ativa, e isso faz com que a agricultura brasileira forneça e garanta a segurança alimentar não só para os 220 milhões de brasileiros, mas outras 800 milhões de pessoas mundo afora que consomem os nossos produtos. Veja a seguir no Agrocultura. Com a guerra do Irã, Brasil tenta contornar as barreiras para entregar as safras. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo, com 3 safras para entregar aos importadores, a de soja e milho em finalização e a de café, que está no início. O Brasil tenta contornar os problemas de transporte causados pela guerra do Oriente Médio. Com pouco mais de 2 meses da guerra no Irã, mercados exportadores como o de café, por exemplo, vêm resistindo aos efeitos do conflito no Oriente Médio. A situação já provocou uma queda de 6% este ano no volume exportado em comparação com 2025. Diante do fechamento do Estreito de Hormuz, exportadores brasileiros têm buscado novos caminhos. É bem provável que pode também haver outras rotas alternativas, mas olhando ali os portos de entrada daqueles países, né? Rotas terrestres, né? Então, obviamente, o mercado ele se adapta. Então, na verdade, existem outras possibilidades que os nossos importadores,
nossos parceiros, eles encontram uma forma de fazer chegar nos mercados como um todo. A estratégia é a mesma usada em outros tipos de mercado, como o de cereais, que vem se adaptando diante do conflito. Desde o início da guerra do Irã, o custo do transporte internacional por navios subiu cerca de 50%, segundo o levantamento do Instituto Baltic Exchange, que acompanha o frete marítimo no mundo. Em meio às incertezas sobre o fim da guerra no Oriente Médio, os produtores brasileiros seguem em busca de novas rotas de exportação. Hoje, muito se fala sobre as rotas alternativas, mas não são todas que acabam sendo alternativas e economicamente viáveis para algum desses destinos. Então, os embarques eles continuam acontecendo. Esse ano o Irã ele está sendo o segundo principal destino dos nossos embarques. Mas claro, a gente tem outros mercados ali que são interessantíssimos, como o Paquistão. O Paquistão também é um grande mercado ali para a nossa soja, para o farelo de soja, porém ele já não passa ali pelo Estreito do Hormuz. A gente tem os Emirados Árabes também, mas eles têm outras rotas alternativas ali. Então ele pode entrar ali pelo Mar Vermelho e fazer esse trajeto terrestre. Um dos mais antigos eventos do setor no Brasil, a Feira Pecuária de Goiânia, além de show e diversão para as famílias, também mostrou os avanços da genética animal no estado. Em Goiânia, a exposição agropecuária vai além dos negócios do campo. O evento, que faz parte da cultura goiana, reúne tradição, famílias, música, tecnologia e um novo olhar para o futuro do agro. E para muita gente, visitar a pecuária é mais que lazer, é uma tradição de família. Um costume passado de geração em geração e que mistura cultura, memória afetiva e a conexão com o universo do campo. Entre os estandes, os animais e as atrações culturais, o evento movimenta visitantes de diferentes regiões e reforça uma das marcas mais fortes da identidade goiana: a ligação com a vida rural. Eu vim aqui falar sobre uma raça de galo que eu crio. Ele se chama índio gigante, é mais caro do que o gado, muito mais. Eles são galinhas, raças de galinhas gigantes, que podem crescer muito. E para eles funcionarem, não mataria, eles têm que ter crista-bola, perna dele não pode ter nenhuma manchinha e tem que ter uma barbela. Rabo tem que ser só baixinho, grande já é descarte. Em meio à tradição e à festa da pecuária, o agro tem mostrado a sua força na inovação. O setor tem investido em sustentabilidade, tecnologia e melhoramento genético. O Luiz Antônio é produtor de gado Senepol, que são animais selecionados para uma produção precoce, que é o caso do boi Tyson, que mesmo ainda muito jovem, já chama atenção pelo porte musculoso e pelo desenvolvimento acima da média. Então, a partir que a gente vai utilizando esse melhoramento, os animais mais jovens vão se tornando melhor do que os pais, e isso vai tornando o animal mais precoce, com mais ganho de peso e no final é mais lucro para o produtor. E sustentabilidade também passou a fazer parte dessa transformação. Em Goiás, os produtores rurais que preservam áreas ambientais dentro das propriedades podem receber incentivo financeiro pelo cuidado com o meio ambiente. Veja agora outras notícias do campo. Produtores de cacau animados com a nova regra para que o produto possa ser chamado de chocolate. Começaram a valer as novas regras para a fabricação de chocolates comercializados e fabricados no Brasil. A lei de iniciativa do Congresso Nacional acaba com algumas denominações, como chocolate meio amargo e amargo, usados para o produto. O estado do Pará, o maior produtor de cacau do Brasil, terá um papel fundamental nessa transição. Entre as principais mudanças estão a obrigação de destacar na parte frontal da embalagem a quantidade total de cacau presente no produto. A informação deverá ocupar um espaço visível e de fácil leitura, evitando que o consumidor precise procurar dados em letras pequenas no verso dos pacotes. Essa lei que vai ser que é um presente para nós como produtores, ela diz o seguinte, que para ser chocolate intenso, amargo intenso, você tem que usar 35% de cacau. Para ser um chocolate, você pode usar 25%. Para ser um chocolate branco, você tem que usar 20% de manteiga.
né? Aí os outros que são os achocolatados, coberturas de chocolate e outras coisas mais que vêm daí, no Brasil, tá? Essa lei é brasileira. Nós temos que usar até 15%. Vamos falar do Super El Niño que está previsto para este ano. Como esse fenômeno pode interferir no agro? É o que vamos conferir agora com o repórter Fabiano Pereira, da TV Exalc. Frequentes relatos sobre a grande possibilidade de um forte El Niño já no segundo semestre deste ano de 2026 colocaram em alerta toda a comunidade científica e o setor agro brasileiro no decorrer dos últimos dias. E nós fomos conversar com o professor Fábio Marim, que é pesquisador e coordenador do Sistema Tempo Campo, para tentar entender o que é fato e o que é fake nessa história. Tem um órgão especializado na NOAA dos Estados Unidos. A NOAA é equivalente ao INMET no Brasil. É o Instituto Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. Eles cuidam de atmosfera e de oceanos. Eles têm um núcleo de pesquisadores dedicado a estudar o El Niño. Então eles têm boias oceânicas, eles têm satélites pegando a temperatura, lendo a temperatura do Pacífico, e eles reportam isso a cada 15 dias. O último que nós temos na mão é do dia 19 de maio. E o que ele aponta? Que a gente acabou de cruzar a linha do El Niño. O que é cruzar a linha do El Niño? É quando a temperatura passa meio grau acima da média. Então, assim, se ela estiver na média, ou até meio grau para cima, ou até meio grau para baixo, a gente chama de neutralidade. Ou seja, não tem nem El Niño nem Laninha. Ok? A gente estava em Laninha, uma Laninha fraquinha, com mais ou menos 0,8 graus abaixo da média em 2025, e do final do ano passado para cá essa temperatura começou a subir. Só que numa velocidade um pouco mais rápida, e isso é que está chamando a atenção. Ok? Isso está conectado com os ventos que sopram na zona equatorial do Pacífico, e esses ventos aí eles são entradas para modelos matemáticos, e com esse vento, com a temperatura atual, eles projetam o futuro, e o que eles estão vendo não é um cenário tão positivo, é um cenário de aquecimento forte ou extremamente forte do Pacífico para o final do ano. Por isso que isso tem gerado uma comoção na sociedade, porque isso interfere na agricultura, interfere no regime de chuvas. A gente tem um país que depende do agro fortemente, e especialmente a região norte e nordeste. No norte e nordeste eu incluo o Tocantins, incluo o Mato Grosso, incluo o sul de Goiás. Eles podem ser afetados negativamente em termos de volume de chuva durante a safra 26-27. Os modelos têm incerteza? Sim, eles têm incerteza. Quer dizer que o que eles estão prevendo vá se realizar? Não necessariamente, mas é um direcionamento importante para que todo mundo que depende do clima, ele se posicione de acordo, ok? E nesse ano, na safra 26-27, é totalmente racional, por conta dessas previsões, que os produtores que estão posicionados na parte norte do Mato Grosso, na parte norte de Goiás, em todo o Mato Piba, na região nordeste e toda a região norte do Brasil, eles vão para a safra 26-27 numa posição de cautela. O que nós estamos dizendo é que não vai chover? Não, vai chover. Ok? A questão é o volume. É o volume. Essa chuva vai ser abaixo da média, a probabilidade de veranicos é maior do que a média. Então, assim, a gente precisa conduzir as nossas lavouras com uma condição de resiliência climática e talvez não tanto de alta produtividade. Ok? Não é um ano de grandes apostas, entendeu? É um ano de tentar preparar esse cultivo para que ele possa resistir a essa condição de chuva abaixo. Ah, vai ser um desastre? Não é isso que nós estamos falando. Vai haver produção? Vai haver produção, só que essa produção deve ser menor do que essa sequência que a gente vem vindo de anos de recordes, de quebra Exato. De recordes. Ok? A gente não vê esse cenário. Veja a seguir no Agrocultura. O Unesp tem centro avançado para melhorar a pecuária de leite. Nós voltamos já. A Unesp, Universidade Estadual Paulista, montou um centro avançado de pesquisa para pecuária de leite no campus de Botucatu, interior do estado. Lá é tudo automatizado. E o estudo envolve especialistas das faculdades de zootecnia, veterinária e agronomia, como mostra pra gente o repórter Júlio Penariol. A vaca se aproxima do portão. Pelo brinco que ela usa na orelha, o sistema identifica qual é o animal, verifica se ele pode entrar e então abre automaticamente. Aí ela vai para uma espécie de sala de espera,
e, em seguida, a sala de ordenha abre também automaticamente para que ela entre. Logo que chega, um robô faz a higienização dos tetos e depois acopla as teteiras para realizar a ordenha. Essas são apenas algumas das tecnologias que equipam o CAPID, o Centro Avançado de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento em Bovinocultura de Leite. Ele está instalado na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu e coloca as vacas da raça Jersey como protagonistas do sistema. A proposta é que o projeto aqui ele seja praticamente todo tecnificado. Eu digo todo porque eu ainda tenho a necessidade de intervenção humana para manejo dos animais, para rotina, intervenção veterinária, do zootecnista trabalhando especificamente com formulação de dieta, o pessoal da agronomia trabalhando com essa integração entre os cursos e tudo mais. Mas a ideia é que os animais tenham acesso a cabines individuais de alimentação, aonde isso seja dimensionado por fase de lactação e acesso por brincos. Então, esta avaliação individualizada dos animais integra o sistema da ordenha robotizada. E aí, a nossa essência dentro da proposta do sistema de ordenha robotizada é que a vaca tenha liberdade para ser ordenhada, obviamente respeitando algumas regrinhas, mas que ela tenha liberdade para ser ordenhada em alguns momentos específicos por vontade própria. Liberdade e bem-estar. Por aqui, as vacas são separadas em 3 espaços, de acordo com a fase, se estão em lactação ou não, ou se acabaram de dar cria. E elas têm à disposição um solo fofo, ventiladores e coçadores automáticos. A ração é balanceada, também de acordo com a fase em que se encontram. Até o sistema de limpeza do curral não depende da intervenção humana. Jatos de água são lançados e uma espécie de rodo automático, puxado por uma corrente, passa em toda a extensão e leva os dejetos para este tanque. Daqui eles vão para esta lagoa e o próximo passo é transformar tudo em um composto fértil para irrigar os pastos. O centro tem uma estrutura com um potencial enorme para o desenvolvimento de pesquisas científicas que vão trazer resultados essenciais para um setor produtivo tão importante para a economia do Brasil. E se tem pesquisa científica, tem alunos de graduação e de pós-graduação envolvidos com tudo isso. 2 delas são a Ana Cristina e a Maria Clara, alunas de zootecnia. Elas acompanham de perto toda a estruturação do espaço. O trabalho de conclusão de curso da Ana, inclusive, está aqui neste pasto. Desde o começo, desde de colocar os palanques, de passar o arame, eu estava aqui, a gente estava acompanhando. E a gente trabalha com esse piqueteamento, que é para melhorar a pastagem e por onde esses animais passam, o tempo que eles vão passar. E também o sistema agrivoltaico foi pensado toda uma estrutura para eles, uma estrutura um pouco maior para gerar sombra e que aguentasse todo esse peso desses animais. O sistema agrivoltaico é um projeto de pesquisa do GEBOL, o Grupo de Estudos em Bovinos Leiteiros. Ele alia sustentabilidade, inovação e bem-estar animal. Como a Ana disse, além das placas gerarem energia, elas promovem sombra aos animais porque foram instaladas mais altas. A Maria Clara, que é presidente de uma empresa júnior, detalha que o sistema diminui a temperatura do ar em 2 graus e a da superfície do solo em até 8 graus. Um ambiente que favorece o conforto, o ócio e a ruminação deitada. Eu acho muito importante, principalmente tá desde o início aqui. A gente sabe basicamente tudo, né, sobre o setor desde o começo, então é muito gratificante estar presente aqui desde o começo com a empresa, estar fortalecendo cada vez mais o vínculo da empresa júnior, né? Segundo o professor Matheus, a ideia é que até 70% dos gastos com energia de todo o centro sejam suprimidos com o sistema agrivoltaico. O projeto avalia o comportamento dos animais e a produção de leite ao evitar a separação total entre vaca e bezerra logo que ela nasce, prática comum do setor. Nesse projeto a gente quer avaliar como o contato
da vaca com bezerro logo após o nascimento, como que isso vai afetar o desenvolvimento dos bezerros, tanto a questão de desempenho como também cognitivo, de comportamento, como que as habilidades deles em relação ao comportamento de exploração, de brincadeira, e também da vaca, se esse fato delas serem criadas no mesmo ambiente, a vaca poder ver o bezerro, se isso afeta a produção e também questão de saúde da vaca. Então, após o nascimento, a gente deixa o bezerro junto com a vaca, tem em torno de uns 40 minutos para formar esse vínculo, e depois os bezerros são criados nessa baia junto com as mães. Então, aqui nessa baia ela pode ter o contato visual, pode cheirar, o contato olfativo, a gente só não permite a mamada. E as oportunidades que o CAPED oferece para a pesquisa são imensas. O professor João, da veterinária, vai orientar o TCC do Lucas sobre infecção uterina nas vacas para determinar em quais casos é possível não usar antibióticos para o tratamento, o que influencia na qualidade do leite. Esse lugar aqui é fantástico, porque é um lugar extremamente moderno, uma tecnologia super atual, né, com um robô que faz a ordenha e gera um monte de dados. Você vê que todas as vacas aqui estão com colares, então a gente sabe quando elas vão entrar em cio ou não. Então gera um mundo de informações, de dados que podem ser usados em todos esses níveis. E eu vejo que dentro da essência do projeto é que seja um hotel tecnológico voltado a diferentes áreas de atuação. Seja de ciências agrárias, seja das engenharias, seja das humanidades, seja de qual área for, a gente tem possibilidade de evoluir não só em conhecimento técnico, conhecimento científico, mas em divulgação para a sociedade por meio de estratégias de extensão que venham a mostrar que a universidade como um todo tem sistemas de ponta que trazem bem-estar, que trazem conforto para os animais e possam ser mais bem vistos pela nossa sociedade. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.